Olá, seja muito bem-vindo no meu canal. Meu nome é Raquel Martins, estaremos falando sobre temas bíblicos nesse canal. E o Espírito Santo de Deus ultimamente tem me impelido a falar sobre jejum. E faremos uma série aí, falaremos sobre o jejum, falaremos quais tipos de jejum, veremos, o jejum presente no Novo Testamento, veremos os resultados do jejum, mas eu já começo pelo começo. E o jejum é o que, Raquel? O jejum é abster-se de alimento. O que é o jejum? Uma forma de nos sacrificarmos e mostrarmos a Deus a nossa tristeza pelo nosso pecado, a nossa dependência do Senhor, uma forma de humilhação. É a disciplina do corpo e a humilhação da alma. Isso é o jejum. Temos vários tipos de jejum. Temos o jejum de 3 dias, que é sem água e sem alimento. Temos o que é recomendado pelos médicos até 3 dias. Após isso, faz mal para o corpo. A gente tem que entender que tudo que Deus nos pede, nos ordena, não vai nos fazer mal. Então, é fazer jejum com sabedoria. Mas temos o jejum de 3 dias sem água e sem alimento, total. Temos o jejum que pessoas já conseguem fazer por 7 dias, por 10 dias, por 30 dias, por 40 dias. Mas é um jejum aí que é só com água. Outros, tem pessoas que fazem certos tipos de jejum só de certos alimentos. Eu vou fazer jejum da Coca-Cola, um jejum do açúcar, um jejum, entende? De certos tipos de alimentos. Então, há vários tipos de jejum. Mas o que Deus nos ordena é jejuarmos. Qual é o propósito do jejum, Raquel? Por que jejuar? Porque, primeiramente, a essência do jejum é estarmos perto de Deus. Estarmos perto de Deus. É querermos comungar com Ele como nunca. É querermos nos relacionarmos com Ele como nunca. Então, esse é o propósito do jejum, essa é a verdadeira essência do jejum. Mas existe sim um jejum emergencial, por uma causa, por um propósito, como Esther, que se levantou por 3 dias ali, ela fez um jejum total de água e bebida pela nação, pelo livramento da nação. E é o que eu venho convocar o povo de Deus e todos aqueles que querem, pela nossa nação brasileira, a jejuarmos pela nossa nação, porque estamos vivendo um tempo de opressão. Espíritos malignos e destruidores de opressão foram liberados no mundo espiritual para oprimir o povo de Deus. E nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar acomodados, nós não podemos ficar e viver da nossa maneira, do nosso jeito. Sabe um dos pecados que Deus vai condenar Sodoma e Gomorra, onde foi uma nação destruída, extinguida da terra? Sabe o que ele condena? Em Ezequiel 16:49 ele diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes e tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Todas as vezes que nós enquanto ficarmos despreocupados com o que acontece ao nosso redor e deixarmos as coisas andarem e vivermos da nossa maneira, do nosso jeito, porque está tudo bem, não está nos faltando, as coisas podem acontecer e coisas podem ficar muito sérias. Então não vamos ser como Sodoma e Gomorra, não vamos ficar no nosso deleite, dos nossos alimentos, da nossa comida, Porque o crente é conhecido por ser comilão, que não deveria ser conhecido por ser comilão. Igual tem pessoas que falam assim: meu Deus, eu tô com uma fome de 10 crentes. Já ouviu essa expressão? Eu já ouvi diversas vezes. Então, assim, nós não deveríamos ser conhecidos por isso, porque até mesmo um dos pecados é a glutonaria. O que é a glutonaria? Comer demasiadamente, em demasia, além do que o seu corpo pode ali absorver. Então, que é uma das coisas que também discorreremos com mais detalhes. Mas
aqui eu convoco o povo de Deus a jejuar, porque eu nunca ouvi tantas pessoas falarem assim, Raquel, como tá difícil orar. Como tá difícil orar, tá difícil buscar, tá difícil jejuar, tá difícil fazer, tá difícil. Então é tempo. Deus está dando uma estratégia para o seu povo, Deus está dando uma arma para o seu povo. E aqui, lógico, não adianta nós termos a arma, sabemos que temos que usar o jejum, mas sem saber como jejuar. Então nós falaremos aí, discorreremos sobre o jejum, que você possa acompanhar os próximos vídeos, ser alimentado ali, orientado. E John Wesley fala, né? John Wesley, perdão. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui rapidinho. A forma de expressar a tristeza pelo pecado. O jejum para ele era isso, era expressar a tristeza pelos seus erros, pelas suas falhas e pelas suas faltas, né? E aqui é André Murray, eu não sei se é assim que se fala, tá, gente? Por favor, me corrija aí. Mas ele foi um grande avivalista na Holanda, ele se converteu na Holanda, mas ele foi e levou a África do Sul, né? Aí um grande avivamento abalou o país e ele foi conhecido pelas orações em jejum. E ele vai dizer assim, a oração precisa de jejum para o seu pleno crescimento. O jejum ajuda a expressar, a aprofundar, a confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, a sacrificar-nos a nós mesmos para alcançarmos o que buscamos para o reino de Deus. Então é com isso que eu te chamo. Com essas palavras de André Murray, não sei se é assim que fala, mas é com essas palavras que eu lhe chamo. Vamos jejuar. Vamos nos humilhar. Vamos nos humilhar. Porque o texto célebre que nós conhecemos, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vou começar pelo 13, vai dizer assim, e se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, Deus estava estabelecendo e confirmando sua promessa com Salomão, porque Salomão tinha orado e pedido a Deus para que abençoasse o lugar ali, a casa, o templo, onde ele estabeleceu para sacrifícios a Deus. Então Deus aceita, mas na mesma maneira que ele aceita, ele já diz, olha, eu posso fazer cerrar os céus para que não haja chuva. Eu posso enviar seca. Posso também fazer com que os gafanhotos comem toda a comida. Esterilidade. E posso também enviar peste entre o meu povo, enfermidade. Mas se o meu povo se humilhar, e eu me atento aqui, se humilhar, toda vez que Deus vai se apresentar ao povo, inclusive nos tempos de Moisés, que ele vai ali falar com o povo, ele pede, Deus quando vai falar com o povo, depois pedem para Moisés, né? Não, Moisés, fala tu com Deus, porque nós não suportamos, é terrível, é temível. Deus pede o povo para jejuar. Até a criança que mamava, todos jejuavam para ouvir de Deus, para estar com Deus, porque essa é a verdadeira a essência do jejum. Mas sim, como em Esther, como já falamos e abordamos, podemos usar o jejum para trazer livramento, para trazer escape, para trazer quebras de maldições, para trazer libertações, para tudo que está estéril na sua vida ser frutífero. E não somente na sua vida, na sua família, em todos os que te cercam, e inclusive para a nossa nação.
Então eu te convido que você possa ruminar essa palavra no seu coração e venha, vamos jejuar, vamos nos humilhar diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos limpar. Limpar. Sabe por quê? Porque queremos avivamento do Senhor, queremos o derramar do Senhor. Mas em Ezequiel 36, antes que ele fale sobre o derramar, ele fala: e tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós o coração de carne. Tirarei de vós as vossas imundícias. O jejum, ele é a maior arma para enfraquecer a nossa carne, nos limpar, nos fortificar o nosso espírito para deixarmos as obras da carne, para não sermos mais dominados por ela, mas sim por Cristo. Para que o domínio, como está descrito em Romanos 8, do Espírito em nós seja completo. O jejum é válido para isso. Então, vamos jejuar. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e a sua família. Graça e paz.